Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Jesus. Esther, capítulo 4. Louva a Deus por essa oportunidade de podermos estarmos reunidos aqui na casa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, com propósito nessa noite. Esther, capítulo 4. Glória a Jesus. Capítulo 14 ao 17. Uma passagem conhecida dos irmãos, mas eu creio que Deus irá ministrar ao nosso coração algo da parte dele, para que nós possamos orar nessa noite. Esther, capítulo 4, versículo 14 em diante, que diz assim, vamos ler do 13 em diante. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther, não imagines em teu ânimo que escapará na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe para tal tempo como este, chegaste a este reino. Então disse Esther que tornasse a dizer a Mardoqueu, vai e ajunta todos os judeus que acharem em Susã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Aleluia. Os irmãos podem se assentar. Glória a Jesus. Glória a Jesus e glória a Jesus. Essa passagem é bastante conhecida, creio, de todos os irmãos. A Bíblia diz que Esther, ou Hadassa, que era o seu nome ali de origem, era uma jovem judia, órfã. Ela havia sido criada pelo seu primo Mardoqueu. Esther, ela foi alguém marcada desde muito cedo por dores, por perdas, mas que Deus, mediante a tantas guerras, tantas batalhas, o Senhor a preservou, porque o Senhor tinha um propósito através dela. Aleluia, Jesus. Esther, ela foi constituída rainha no lugar de Vasti, através de um concurso. Após Vasti se negar a se apresentar diante do rei. E ali no rei, do rei Assuero, havia um homem chamado Amã. A Bíblia diz que esse servia ao rei. Ele era um dos oficiais que ele servia a ele. E o texto diz que Assuero, ele decide exaltar Amã, colocando ele acima de todos os príncipes. Sendo assim, todos os que estavam à porta do rei tinham que se inclinar, se prostrar perante Amã, porque assim o rei havia ordenado. Porém Mardoqueu, assim como aqueles 3 jovens hebreus, eles se nega a se prostrar. E Amã, vendo aquilo, ele se enfurece, ele não gosta. E eu vejo aqui, a Bíblia diz que Amã, vendo que Mardoqueu não se prostrava, Amã, ele começa a perseguir a Mardoqueu e ao seu povo. E aqui, irmão, começa
a coisa começa a apertar, vamos dizer assim, para Amã, sem mesmo que ele perceba. Amã, ele não sabe lidar com aquela glória que foi depositada, aquela honra que foi depositada sobre ele. E ele começa a perseguir o povo de Deus. E nós que já caminhamos com o Senhor há um tempo, nós tanto já aprendemos, como muitas das vezes, muitos talvez já viveu ou já viu alguém viver, que aquele que persegue o povo de Deus, persegue aquele que faz a obra de Deus, se dá mal. E a Bíblia diz que Mardoqueu, ele servia ao rei na porta. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. E eu quero fazer uma observação, irmãos, porque Mardoqueu, ele servia ao rei na porta. E eu vejo o zelo de Deus com aqueles que fazem a obra do Senhor. Porque ninguém ora para ser o porteiro da igreja. Ninguém ora para limpar o chão da igreja. Mas todos querem estar em evidência. Todos muitas das vezes oram para estar no altar, para pregar. Todos querem estar em evidência. Talvez vamos dizer que o porteiro, aos olhos de muito, é menosprezado. Mas para Deus, irmãos, não importa se é no altar ou se é na porta, se é na cozinha servindo os irmãos ou se é limpando o chão da igreja, o Senhor é um Deus zeloso. O Senhor é um Deus que cuida daqueles que fazem a obra, e o Senhor é aquele que peleja por esses. Louvado seja o nome do Senhor. E o texto diz que Amã, ele vai dizer ao rei que existia um povo espalhado pelas suas províncias, a qual a sua lei era diferente, e que este povo, ele não cumpria a lei do rei, e que se o rei achasse graça, o rei pudesse criar uma lei, para que pudesse matar todo este povo. O rei Assuero consente com este plano diabólico de Amã. Porém, quando Mardoqueu, ele entende a sentença que estava sendo liberada sobre o seu povo, ele não fica confortável com aquela situação. O texto diz que ele rasga suas vestes, se veste de pano de saco e cinza e começa a clamar pela cidade. E o texto diz que onde a palavra do rei chegava, onde aquela lei chegava, havia luto, havia jejum, havia choro, havia lamentação entre os judeus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, não é de hoje que nós temos visto Satanás levantar as suas sentenças, mas hoje é de uma forma descancarada, vamos dizer assim. E muitos têm se conformado, muitos ao invés de se levantar inconformado, assim como Mardoqueu tem se conformado, tem aceitado a sentença de Satanás. Muitas das vezes Satanás tem levantado sentenças sobre lares, sobre casa, sobre casamento, sobre a nossa herança que são os nossos filhos, sobre aquilo que o Senhor nos confiou, sobre o ministério, sobre os princípios, sobre os bons costumes. Hoje nós temos visto muitos casais se separando, muitos filhos tendo uma vida sexual ativa, fora do casamento, filhos se amaziando, indo morar juntos, sem casar no civil e sem ter a bênção do Senhor. E muitos têm se conformado, e o que mais nós ouvimos: não sou o primeiro e nem o último que estou separando. O meu filho, a minha filha não é a primeira que engravidou fora do casamento. E são situações diversas como essas, que
que muitos têm visto e se conformado, ao invés de dobrar os seus joelhos, se humilhar diante do Senhor, para que o Senhor venha mudar o cenário, para que o Senhor venha mudar a situação. Não somos nós que mudamos, mas nós sabemos quem tem o poder de mudar. Louvado seja o nome do Senhor. É o Senhor. E o que nós temos que fazer é dobrar os nossos joelhos, é dizer: Senhor, eu não aceito, porque não foi este os planos do Senhor para a minha vida, não é este os planos do Senhor para a minha casa. Louvado seja o nome do Senhor. Mas muitos têm se acomodado, muitos têm aceitado a sentença de Satanás e tem visto como algo comum. Mas se levante pela tua casa, se levante pelo teu povo. Louvado seja o nome do Senhor. E o texto diz que Mardoqueu, que aquela atitude de Mardoqueu vai chegar aos ouvidos da rainha Esther. E Esther então vai enviar vestes para que ele pudesse sair daquele estado, porque ele já estava à porta do rei, e ninguém vestido de pano de saco podia passar pelas portas do rei. No entanto, ele se nega. Louvado seja o nome do Senhor. E Mardoqueu vai mandar dizer a Esther: olha, Esther, não penses que porque você está aí no palácio, porque você tem uma coroa, você tem um título de rainha, você vai se escapar. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que não é o que eu tenho que vai me livrar da sentença de Satanás. Não é a posição que o Senhor nos colocou, nos confiou, que vai nos livrar da sentença de Satanás. Mas é os nossos joelhos dobrados, é a nossa boca no pó, é o nosso posicionamento diante de Deus que vai trazer livramento. Louvado seja o nome do Senhor. E eu acho lindo a confiança de alguém que já posicionou diante de Deus. Porque a Bíblia vai dizer que Mardoqueu continua dizendo: olha, Esther, mas se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecerei. Mardoqueu não esperou Esther se posicionar para ele se posicionar. Talvez tem muitos esperando o cônjuge se posicionar. Talvez tem muitos esperando a sua casa, os seus filhos se posicionar. Mas Deus quer o teu posicionamento. É você que Deus preservou a tantas guerras, assim como já foi dito, a tantas batalhas, para você se posicionar. Louvado seja o nome do Senhor. E eu acho lindo essa confiança, porque vamos dizer, Esther talvez era alguém que tinha mais influência diante do rei, porque afinal ela era a esposa. Mas ele entende que o posicionamento dele diante de Deus, a confiança dele é muito linda. E ele vai dizer que se ela não se posicionasse, ele tinha certeza, ele tinha convicção que o socorro iria chegar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele também vai dizer que se ela não se posicionasse, ela e a sua casa, a casa de seu pai, iria perecer. Você entende isso, irmãos? Que quando nós não nos posicionamos, nós perecemos. A nossa casa perece. Mas quando nós nos posicionamos, Deus, pela tua bondade e misericórdia, nos traz livramento. Louvado seja o nome do Senhor. Esther, então, ela ouve aquilo e ela decide se posicionar. E ela vai enviar uma mensagem dizendo a Mardoqueu: olha, ajunta
todos os judeus que acharem em Suzã, e jejuem por mim por 3 dias, não come e não bebe de dia e nem de noite. E eu e as minhas servas também jejuaremos. E o texto vai dizer que após o 3º dia, ou seja, após o jejum, ela vai se apresentar diante do rei. E eu quero fazer uma observação aqui, que todos nós já aprendemos. Ela não poderia se apresentar diante do rei sem ser chamada. Mas Deus dá graça para ela diante do rei. Quando nós jejuamos, o Senhor nos dá graça. E a Bíblia diz que ela vai e aparece diante do rei, o Senhor dá graça, e ela vai fazer um pedido para que ele pudesse comparecer juntamente com Amã a 2 banquetes. E o texto diz que o rei, ele vai. Irmãs, só que Esther, ela não chega diante de Deus já pedindo. Até o rei percebe que ela requer algo. Porque ele vai dizer: louvado seja o nome do Senhor, até metade do meu reino eu te dou o que queres, Esther. Mas a Bíblia vai dizer que ela fica os 2 dias antes de fazer a sua petição, servindo, preparando o banquete para o rei. E eu aprendi, o pastor sempre diz que a forma que nós começamos um culto, nós começamos uma campanha, como nós começamos uma oração, vai definir o final, o resultado. E eu não sei os irmãos, mas eu aprendi algo comigo, em mim, na minha oração. Quando eu me começo a minha oração entregando, me humilhando diante do Senhor, eu começo a sentir o Senhor me envolver. Uma graça me envolver. E a gente começa a pedir e a gente vê a diferença quando a gente entra de forma errada na presença do Senhor. O rei, irmão, ele sabe que você veio buscar algo, que você veio pedir algo. Mas a pergunta é: o que você preparou para ele? O que você vai entregar a ele quando você dobrar os teus joelhos nessa noite? Porque ele entende que você quer, mas nós não podemos esquecer que aquele a qual nós viemos buscar, ele também requer algo de mim e de você. Louvado seja o nome do Senhor. E o texto diz que enquanto isso, Amã, ele está cada dia mais orgulhoso, arrogante, por ter sido exaltado pelo rei, e agora ter sido o único a ser convidado para aquele banquete. Louvado seja o nome do Senhor. E ele agora vai com seu coração cheio de ódio, cheio de insatisfação, por não ver Amã se prostrar diante dele. A Bíblia vai dizer que ele vai mandar preparar uma forca para Mardoqueu. E a Bíblia diz que no 2º dia do banquete, o rei torna a perguntar para Esther: Esther, o que você quer? Qual é a tua petição? Até metade do meu reino eu te darei. Só me diz o que você quer. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que ela vai contar, ela vai dizer qual era a sua petição. Ela começa a rogar, ela roga ao rei para que ele pudesse revogar aquela sentença, aquela maldade de Amã. A Bíblia diz que Amã, ele é enforcado.
naquela forca que ele havia preparado para Mardoqueu. E o rei, como resposta ao pedido de Esther, ele vai criar uma nova lei, dando aos judeus o direito de resistência. A primeira lei que foi levantada. E eu deixo essa palavra para os meus irmãos. Qual tem sido o seu posicionamento diante das sentenças que têm chegado sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre aquilo que o Senhor tem confiado em suas mãos? Porque assim como Mardoqueu disse para Esther, se nós não nos levantarmos, se nós não nos posicionarmos, nós e a nossa casa vamos perecer. Mas se você se posicionar diante do Senhor com boca no pó, assim como os judeus se humilhando, jejuando, orando, clamando ao Senhor, o Senhor tem escape para a tua vida. Não é a sua posição, não é porque somos bons, não é porque o nosso coração é bom, porque nós ouvimos muito isso. Não, o coração de fulano é bom, o meu coração é bom. Ainda que seu coração fosse bom, irmão, seja bom. Porque de Mardoqueu era. Mas Mardoqueu, mesmo com coração bom, servindo ao rei, sendo fiel ao rei na porta. Porque Amã, ele havia sido exaltado, mas não era fiel. Sempre buscando contenda, derrubar o povo de Deus. Mas Mardoqueu, sendo fiel na porta, naquilo que Deus havia confiado, que o rei havia confiado a ele, ele se viu na necessidade de se humilhar, de orar, de jejuar. A Bíblia diz que através de Mardoqueu, ele havia trazido livramento ao rei. Mas mesmo assim, aquilo não poupou ele. Ele teve que ir para o jejum. Ele teve que ir para o clamor. E a nossa oração, irmãos, que vai trazer livramento. É a nossa boca no pó que vai trazer escape. Então não aceite, não se conforma. O mundo a todo custo quer normalizar aquilo que não é normal. Quer que nós conformamos com aquilo que não deve ser conformado. Mas guarde os bons costumes. Preserve os princípios, os bons princípios. Guarda a palavra do Senhor, esconda assim como a palavra dele no teu coração, para não pecar contra o Senhor. E vai para o clamor. Desça para a oração, porque é lá que tem livramento. É lá que tem socorro. E assim como Mardoqueu, talvez você não tenha visto a sua casa se posicionar. Talvez você não tenha visto o seu se posicionar como você gostaria. Mas se você está se posicionando, que você tem essa mesma convicção, o socorro virá. Eu não sei de onde, eu não sei se Esther vai se levantar, mas os meus joelhos estão dobrados e Deus trará livramento. Amém? Eu deixo essa simples palavra para os meus irmãos e convido os irmãos para estar orando em nome de Jesus debaixo dessa palavra.